quando chegamos à casa do estudante de psicologia Caco Melo, às 10 horas da manhã, ele ainda dormia. Apesar de que eu planejei acordar cedo hoje, né? Você foi dormir que horas ontem? Eu fui tentar dormir umas 10 horas, mas acabei indo dormir meia-noite. Mas ao contrário do que você pode imaginar, desde criança ele sofre com distúrbios do sono. A primeira vez que eu lembro que eu não consegui dormir durante a noite foi, acho que quando eu tinha 6, 7 anos, quando fui morar em Brasília. Mudei de cidade, fui morar com meu pai. Cheguei lá, não consegui dormir de jeito nenhum. Lembro logo na primeira noite e assim foi ficando, né? Mas é pra mostrar que isso é uma coisa que se desenvolve desde a infância, né? Não é uma coisa que acontece do dia pro outro. O estudante tinha 2 grandes problemas com relação à qualidade de seu sono: a insônia e ainda a respiração. Dramas que afetam o seu dia a dia durante muitos anos. Fico me acordando, ou às vezes passo a noite rodando de um lado pro outro e não durmo. Tem sonhos também, você acorda e não consegue mais dormir. Caco vem sendo acompanhado por um psicólogo e quando o visitamos, ele havia feito há poucos dias uma cirurgia para corrigir um desvio no septo. Acabei de fazer a cirurgia de desvio do septo, que vai melhorar o meu sono e também eu começar a dormir, né? Mas a essência, assim, da insônia é psicológica. O drama do estudante Caco é o mesmo de muitos alagoanos que sofrem na hora de dormir. Durante anos, o Estado não tinha um centro adequado ao tratamento dos problemas do sono. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Sono mostrou que 43% dos brasileiros não têm um sono restaurador. Os distúrbios do sono podem causar problemas à saúde e relacionamento, profissionais e até acidentes graves. O sono é a segunda maior causa de acidentes de trânsito no país. Há 3 anos, a doutora Rossana Silvestre foi uma das primeiras a realizar o tratamento do sono em Alagoas. E um de seus principais desafios é descobrir quando o paciente tem de fato um distúrbio. O distúrbio do sono começa quando, em geral, a pessoa apresenta dificuldades, ou seja, queixas em relação ao seu próprio sono. Acha que dorme mal, ou que não dorme o suficiente, ou que não está repousado o suficiente depois de uma noite de sono. Esse, em geral, é o foco, é a maneira das pessoas se apresentarem, alguns procurando o médico, hoje cada vez mais, porque está sendo divulgado esse tipo de problema, e outros não, apenas se queixam espontaneamente a amigos familiares. Estima-se que existam cerca de 80 distúrbios do sono. Hoje a medicina já sabe que a maioria dos problemas estão interligados. Muitas vezes, pessoas que têm insônia, se queixam de insônia, a gente investigando descobre que esse mal dormir é por uma outra causa. Às vezes a própria apneia do sono faz com que a pessoa durma mais. Diga, eu durmo mal, tenho insônia, acordo cansado, e a gente diagnostica uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou movimento periódico das pernas durante o sono. Então é por isso que é importante procurar um especialista para poder investigar e definir que tipo de problema aquela pessoa apresenta. De uma maneira geral, a gente vai voltar para aquela questão da higiene do sono, né? Horários regulares, de levantar, etc, etc. Outra coisa importante, eu tenho que dormir, vai deitar tal hora, não adianta, tem que dormir na hora que estiver com sono, porque isso, ao invés de ajudar, pelo contrário, atrapalha. E é a higiene do sono que faz Sandra sentir dificuldades para dormir. Desde que começou a trabalhar durante a madrugada no setor de contas do Hospital Geral do Estado, há 10 anos, ela passou a não dormir bem. Mas mesmo assim, sem conseguir dormir direito, ela não pensa em sair do horário. Eu não consigo descansar aqui e quando chego em casa também não consigo. Já fiz até assim, procurei uma neuro, né, porque eu tinha muita dor de cabeça. Aí então acho que é devido ao sono, mas sempre eu chego em casa, durmo, não consigo dormir pelo dia, só à noite. Pelo dia eu não consigo relaxar. Pensou em sair desse sistema de plantão ou... Não pensei em sair porque assim, o salário da gente tá defasado, né, de perder os plantões. Procurei diminuir fazendo a troca, né? Às vezes eu troco o dia pela noite com outra pessoa. Tá muito cansado. A pessoa tira a minha noite, então eu tiro o dia. Aí já dá uma relaxada, uma descansada. Além do trabalho noturno, Sandra também tem um problemão em casa, o ronco do marido. Meu marido, ele ronca bastante,
Aí assim, eu também estava sem conseguir dormir em casa, devido ao ronco, né, dele também. Aí eu precisei tomar medicamento, tudinho, mas agora eu já parei. O ronco e a apneia, que é a parada respiratória durante o sono, são os principais problemas das famílias que procuram o consultório da otorrino Ângela Lopes. A esposa que percebe o marido que não dorme bem e que vem para mim, para o consultório, às vezes com o filho, porque já ronca, né? Aí vem com a criança, que é mais comum na criança, você vê o ronco, porque ela tem aumento da adenoide, aumento da toxilopalatina. Então, pela obstrução, ela ronca. Então, aí depois ela diz, olha, meu marido também ronca, será que ele tem problema da adenoide? Então, aí a gente vai explicar, não, aí no adulto já é diferente. A causa mais comum não é aumento de amígdala nem de adenoide. Mas a doutora Ângela não fica sozinha nesse combate aos distúrbios do sono. Ela diz que alguns problemas só podem ser resolvidos através de tratamentos odontológicos. Se você pede a polissonografia, que é o paciente vai fazer, aí dá uma hipopneia ou uma apneia leve, que a gente considera assim até 5 paradinhas respiratórias durante 1 hora, então o paciente pode ter como causa algum problema da articulação, temporomandibular, oclusão, a própria projeção de mandíbula. Então a gente sempre pede uma avaliação do ortodontista para fazer um aparelho intraoral. Porque às vezes quando a apneia é leve e existe hipopneia, a causa pode ser ortodôntica e resolvida muito bem com o ortodontista. Além do ronco, a otorrino destaca os problemas de sono causados pelo excesso de peso. Às vezes a pessoa não era gordinho e foi ganhando peso progressivo. E aí a gente, quando vai fazer a anamnese, quando é que você começou a ganhar, a roncar? Quando eu comecei a ganhar peso. Por quê? Aí a gordura vai se depositando também na mucosa, lá para trás, dessa cavidade retronasal, palato e tudo. E também há um alargamento do pescoço, que é uma outra coisa que a gente leva também em consideração no tratamento do paciente com apneia e hipopneia. É a largura do pescoço, né? A quantidade, a extensão, que aí leva a uma compressão durante o sono. Erickson tem 10 anos e é um dos pacientes da doutora Ângela. Além dos quilinhos a mais, ele sofre desde os 2 anos de idade com a adenoide, tecido linfático localizado na faringe. Nas crianças, o crescimento exagerado da adenoide pode obstruir as vias nasais e impedir a respiração normal. Eu comecei a notar de uns 2 anos. E os carocinários dele, só que eu não sabia que era adenoide, né? Para mim era normal, que todo mundo pensava, todo mundo tinha. Ele vinha fazendo tratamento, né? Mas nunca ninguém chegou assim, nenhum médico dizia que precisava de uma cirurgia. Eu levava para um, dizia para mim da alergia dele. Levava para outro, foi uma gripe. E só quando eu levei para um otorrino mesmo foi que descobriu que era adenoide. Aí vai fazer a cirurgia porque ele fez o tratamento em 8 meses, mas os caroços diminuiu e voltou a crescer de novo. Aí tem que ser a cirurgia. Como é que ele fica à noite? Qual é a dificuldade que ele tem na hora de dormir? Ronca, baba e sempre está se acordando. Ele sangra também um pouco? Sangra dormindo, que ele nem vê. Ele só sabe que sangrou porque de manhã amanhece o travesseiro melado de sangue, lençol, a roupa dele. Aí é quando eu vejo que ele tem sangrado. Aí por isso que às vezes à noite eu me levanto, venho olhar se ele está dormindo. Olho no rosto dele, olho no travesseiro. Porque eu tenho medo de ele sufocar, né, com sangue. Erickson já está de cirurgia marcada. Por enquanto, ele continua sem dormir direito em casa, porque na sala de aula ele confessa que dá uns bons cochilos. Toda vez, quando eu fico assistindo, quando a aula fica meio silenciosa, eu fico dormindo. O diagnóstico de Erickson foi rápido, mas em boa parte dos pacientes, um exame é fundamental para a descoberta do distúrbio do sono, a polissonografia. Neste teste, o paciente passa a noite na clínica e faz o registro completo da atividade elétrica cerebral, da respiração e de sinais indicativos de relaxamento muscular. Seu Bruno tem 77 anos e já está fazendo o exame pela 2ª vez. O paciente que está fazendo esse exame foi diagnosticado um problema de síndrome da apneia do sono, certo? Para isso, um dos tratamentos mais usados, sobretudo quando os casos são de moderados a grave, é o aparelho que a gente chama CPAP, porque a gente guardou a sigla dos americanos, mas que traduzindo seria pressão positiva contínua. Que é aquele que é a máscara, né? Através da máscara, o aparelho vai enviar ar sob pressão. Esse exame, esse segundo que ele está fazendo, já é uma preparação para o tratamento.
vai ser medida que pressão ele vai ser adequada para ele, e também ele já vai entrar em contato com o sistema, a gente vai poder ter uma ideia da adaptação e comparar o sono sob tratamento com o do primeiro exame, onde foi diagnosticada a apneia. Apesar de tantos aparelhos, seu Bruno não se incomoda com o exame. Como é que o senhor está se sentindo agora aí com esses fios? Normal. Acho que vai ter dificuldade hoje na hora para dormir? Eu acho que não. São 9h30 da noite e o exame do seu Bruno vai começar a ser gravado. Então eu vou apagar a luz, fechar a porta para que ele possa começar a fazer o exame de fato. Seu Bruno, boa noite, viu? Boa noite. Boa sorte. Obrigado. O exame dele então vai começar agora de fato, né? Você vai começar a gravar aí e aí vai a noite toda, mais ou menos quanto tempo? Olha, vai a noite toda, o correto seria para ser até amanhã de manhã, 6h30. Agora sim, no caso, se o paciente acordar antes desse horário, a gente tira, se realmente ele não for mais dormir, a gente tira e ele pode ir embora durante a noite. E você fica também a noite inteira acordada? Fico a noite inteira acordada monitorando. Pelo menos 3 clínicas em Maceió fazem a polissonografia, que custa em média R$500, e o exame ainda não é feito pelo SUS. Os distúrbios do sono devem ser tratados com muita atenção. As consequências para quem tem o problema e não trata são gravíssimas. Muitas pessoas se encontram assim, com problemas sérios de vida profissional, social, etc. Nós já tratamos um rapaz, um jovem, ele na época, tem uns 2 anos atrás, ele tinha 26 anos, ele estava com problemas sérios no trabalho, ele tinha obesidade e ele cochilava o tempo inteiro no computador e as pessoas, ele era tido como preguiçoso mesmo e todo mundo ria e, enfim, tendo problemas sérios na empresa por conta disso. E ele veio, a gente diagnosticou uma síndrome da apneia obstrutiva do sono e, de fato, ele mudou a vida dele. Depois que ele começou a fazer o tratamento, mudou completamente. E aí foi que as pessoas no trabalho foram acreditar que não era preguiça, que era uma doença. Ele mudou de vida. E esse, por exemplo, foi muito interessante. Entre o primeiro exame que ele fez e o segundo, que era o definitivo para fazer o tratamento, ele deu um cochilo no volante, que nunca tinha acontecido. E, graças a Deus, ele não teve nada, mas o carro se acabou. Durante um bom tempo, muita gente achou que dormir bem era sinônimo de preguiça, de perda de tempo. Mas hoje já se sabe que não. Os cientistas comprovaram que uma noite de sono de qualidade é fundamental para um organismo sadio. No mundo da globalização, para se manter acordado, é preciso dormir bem.